Eleições em São Paulo. Levantamento do Ibope indica que o candidato petista já ultrapassou o Tucano e pode disputar o segundo turno com Celso Russomano, do PRB. O comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi, analisa a corrida eleitoral. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eli. Prazer estar aqui com você e com todos os nossos espectadores. A respeito desse aquecimento na disputa eleitoral, que temos a averiguar, Paulo? Olha, agora é a reta final, né? Então, 40 dias antes da eleição começa o horário eleitoral gratuito, rádio, TV, e os cidadãos, as cidadãs começam então a tentar, nas 2 primeiras semanas, cresce o interesse pelos programas, nas semanas do meio cai, e agora, nesses últimos 10 dias, a pessoa ela começa a se cobrar a sua tomada de decisão em quem votar. As pesquisas têm um papel importante nas eleições dos últimos anos e ocorreu um episódio em que, na semana passada, o Datafolha, que é ligado ao jornal Folha de São Paulo, que não esconde uma espécie de alinhamento com o candidato Serra que vive nas pesquisas uma queda praticamente permanente. Ele começou lá em maio com 31 e agora, na última rodada do Ibope, ele vem para cair abaixo de Fernando Haddad, 1 ponto, 17, e o Russomano fica em primeiro lugar com 34. Então a disputa será muito dura para saber quem vai ao segundo turno com o Russomano. Nessa ultrapassagem que Fernando Haddad faz, a notícia de hoje, além da repercussão muito positiva na campanha do PT e do Haddad, da pesquisa Ibope, que é a primeira vez que assume, a Folha, o Datafolha, tinham mostrado Serra 6 pontos na frente. Então, ou houve distorção ali, porque quem torce muito, distorce, erra, ou se não houve distorção, se a pesquisa foi objetiva, pior ainda para o Serra, porque então em uma semana ele terá caído 6 pontos, 7 pontos. E agora na reta final, as forças do PT tradicionalmente são de militância, de ir para a rua. Se estudarmos as últimas eleições, sempre nessa última semana, o PT cresce 5 pontos, cresce 10 pontos, às vezes vencendo, às vezes não vencendo. E hoje também o Ibope foi duplamente negativo para a candidatura Serra, na medida em que também divulgou uma pesquisa nacional sobre aprovação ao governo Dilma. E a aprovação, que já era muito alta, de 58, subiu para 62 dos brasileiros consideram o governo Dilma bom e ótimo. E entre 7% e 8% apenas consideram ruim e péssimo. O discurso de Serra e de alguns outros candidatos é de quem considera o governo Dilma ruim e péssimo. Então a grande dificuldade nesse momento do candidato Serra é o fato de fazer um discurso que vai contra um sentimento que a população tem. Então o Serra aproveita o clima do chamado mensalão, que a TVT daqui a pouco abordará, o espetáculo do julgamento no Supremo, e faz disso o seu único argumento de campanha. Quando o eleitor ele quer alguém que discuta com ele a simpatia que sente para o Russomano, não é por propostas políticas, porque o Russomano praticamente não tem propostas, mas porque ele soube dialogar com um eleitorado que, inclusive, uma grande parte do eleitorado que sempre votou no PT, que tem simpatia por Lula e Dilma, está preferindo Russomano. Então, a campanha de televisão se volta, nessa última semana, o Serra para tentar desconstruir Haddad e aumenta a rejeição ao Serra nesse discurso duro, ao passo em que Haddad tenta chegar a esse eleitor que está optando por Russomano, mas que admite mudar pelo respeito que tem por Dilma e Lula. E o Lula anunciou agora à tarde que vai cancelar a sua agenda de viagens para ficar a semana inteira em São Paulo. Então, emoção nessa reta final, e hoje à noite deve sair um novo Datafolha e vamos observar para ver se ele finalmente corrige aquela distorção de uma semana atrás. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação, Paulo. Muito obrigado.